Graça e paz, irmãos em Cristo Jesus, que esse dia seja um dia de bênção na sua vida, que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre você neste dia, amém? É muito bom estarmos aqui novamente, estudando a palavra do Senhor. Estamos aqui dando sequência à série de estudos da nossa EBD, onde a gente está estudando o Evangelho segundo Mateus. E nesse dia nós vamos estudar Mateus capítulo 14. Mas enquanto você abre sua Bíblia, eu gostaria que a gente orasse. Vamos consagrar o Senhor às nossas vidas, consagrar esse dia, pedir a bênção dEle nesta aula, que Ele esteja ministrando aos nossos corações a doce, preciosa e poderosa Palavra de Deus. Amém? Querido Deus, nós queremos Te louvar, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela saúde, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por Tua palavra tão preciosa, tão poderosa, tão viva, tão eficaz. E que a Tua palavra, ao ser estudada hoje, ao ser analisada, que ela possa provocar transformação na nossa vida, nos purificar, nos transformar, nos moldar e nos preparar para a Tua obra, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por Tuas bênçãos e por Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Você abriu aí sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14? Pois bem, dando sequência ao estudo desse Evangelho, a gente chega agora no capítulo 14, onde basicamente é dividido em 3 partes esse capítulo. São 3 temáticas, apesar de estarem na sequência, a mensagem que essas 3 partes passam não tem tanta ligação, mas falam profundamente ao nosso coração, e assim como a gente tem aprendido durante toda essa série, como Deus tem falado aos nossos corações, eu creio que Deus vai também nos falar bastante coisas nesse dia. Então, a primeira parte que a gente vê é a morte de João Batista. A segunda parte que a gente vai analisar é a primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Aquela milagre que ficou registrado nos 4 evangelhos. E aí eu já destaco uma curiosidade. Com exceção do milagre da ressurreição, o milagre da multiplicação dos pães é o único milagre que é mencionado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, eu acredito que Deus quer falar muito com a igreja dele, com os discípulos, com os filhos dele, através desse texto, né? Os 4 evangelistas, eles relatam essa multiplicação dos pães, esse milagre. Então, a gente vai analisar isso também. E, por fim, a gente vai também ver o milagre de Jesus, emblemático, né? Ele andando por sobre as águas. E a gente vai retirar algumas lições desse milagre. Amém? Então, a gente vai para a nossa primeira parte, a morte de João Batista e tudo que envolveu a morte de João Batista. A gente vai ver um pouco desses atores que estão nesse relato. E a morte de João Batista, evidentemente, a gente tem que comentar um pouco de João Batista. Em aulas anteriores já foi falado acerca de João Batista, mas sempre é bom a gente relembrar um pouco quem foi João Batista, né? João Batista, ele nasceu debaixo de uma profecia. Seu pai Zacarias, sacerdote, sua mãe Isabel, e ele nasce debaixo de uma profecia. E lá no livro do profeta Malaquias, até já menciona acerca de João, daquele que viria para preparar o caminho para o Messias, para o Filho de Deus, para Jesus. E João Batista, ele é primo de Jesus, e ali ele nasce e começa o seu ministério. De início,
ele vive no deserto. A Bíblia fala que ele se retirou para viver no deserto. Ele fazia parte de digamos, de um partido de Israel, que seriam os essênios. Então era um partido, uma comunidade bem aplicada à consagração, muito alinhada às ideias do nazireu, né? Aquelas pessoas que nasciam consagradas, destinadas a um ministério profético, né? E ali João Batista, ele vive com essa comunidade, e ali ele se aplica às leis do Senhor, ao estudo, à santificação, à consagração. E aí chega o tempo, né, da maturidade, e ele começa a profetizar em Israel, a anunciar a mensagem emblemática do Novo Testamento: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é engraçado que João, ele carrega uma mensagem dura, ele não tem papas na língua, como todo profeta, né? Profeta, ele não fica muito melindrado se as pessoas vão gostar ou não daquilo que ele está falando. Ele apenas cumpre a ordem de Deus e transmite a mensagem. E ali ele fala, ele desce o chicote no povo, né? E fala coisas duras: arrependei-vos, se arrependam, vocês são pecadores, são víboras. E ali muitas pessoas, eles vão até João Batista, e João Batista começa essa questão do batismo, até falando do batismo, e por que do nome João Batista, né? Batista não é um sobrenome de João, tá ok? É apenas, a parte batista é porque ele batizava as pessoas, tudo bem? Então não é o sobrenome de João. O Batista faz referência à atividade que ele praticava, que era batizar as pessoas. E tinha todo um simbolismo esse batismo. As pessoas estavam demonstrando arrependimento dos pecados, as pessoas estavam deixando a apostasia e convertendo-se ao Senhor, ao Deus de Israel. Pois bem, nesse contexto todo, ali ele começa seu ministério ali, ele batiza as pessoas no Jordão, no Rio Jordão, ali na região da Judéia, e então ele acaba tendo muito contato e voz naquela região. E naquela região governa um homem chamado Herodes. E vamos ler essa primeira parte, né, para a gente ter um entendimento melhor do que a gente está estudando. Mateus capítulo 14, verso 1, diz assim: Por aquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse a seus servos: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam estes poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender João, e o fizera acorrentar e lançar na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dissera: não te é permitido possuí-la. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Então, João tinha um certo prestígio para uma parcela da sociedade, do povo ali judeu. Devido a esse prestígio, Herodes, ele meio que recua no seu plano de matar João, porque João dizia as verdades, né? E uma das verdades, João, ele acusava, ou melhor, ele expunha o pecado de Herodes, governador ali da região da Judéia. E a gente vai, nos próximos slides, a gente vai ver um pouco mais sobre Herodes, quem foi Herodes e toda essa questão. Mas João é engraçado, é interessante, que é uma característica do profeta de Deus. Ele não é refém das autoridades, ele não é refém dos governos, ele é refém da palavra de Deus.
ele só tem contas a prestar a Deus, custe o que custar. A gente vê isso no movimento profético do Antigo Testamento, e assim é na vida de João Batista. Não importa quem era o destinatário da profecia, da palavra, da mensagem que Deus estava mandando, ele entregava, independente das circunstâncias. E a gente pode aprender isso para os nossos dias também. Deus, ele ainda tem profetas nos dias de hoje. E a gente vê muitos homens de Deus, pastores, missionários, se levantando contra posicionamentos políticos, posicionamentos de governantes, que são contrários à palavra de Deus. E independente das circunstâncias, das consequências, são pessoas que falam sem medo de serem retaliados, porque na verdade a perseguição, se acontecer, ela já está prevista, né? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa de Cristo. Então, primeira coisa que a gente deve aprender com João Batista, a autoridade e a ousadia profética. Essa ousadia não é dizer liberdades de forma carnal, né? Dizer desaforo às pessoas e ofensas, não. É dizer aquilo que está na palavra, que está no coração de Deus, a respeito da santidade, a respeito do arrependimento dos pecados, tá ok? Então, é isso que Deus nos convoca, para que a gente seja uma voz profética, primeiramente para nós mesmos, denunciando, revendo os nossos pecados, e também exortando os outros, as pessoas, acerca do arrependimento dos pecados. Vamos seguindo. Então, verso 5. Então Herodes queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou tanto Herodes, que este prometeu com juramentos dar-lhe tudo o que pedisse. Outro ensinamento, abrindo parêntese. Aqui fala que Herodes estava maravilhado, estava muito alegre, provavelmente estava um pouco cheio de vinho ou algum outro tipo de bebida, mas enfim, ele fez um juramento, fez uma promessa no ápice da sua alegria, da sua emoção, e a gente tem que aprender com essas situações, esses exemplos da Bíblia. E a gente aprende o seguinte: nunca faça promessas, nunca faça juramentos sob a influência de uma forte emoção, quer seja boa ou má. Nunca prometa nada, nunca faça compromissos ou juramentos se você estiver debaixo de uma forte emoção, muito alegre ou muito triste, muito regozijado ou com muita raiva. Calma, nesses momentos de forte emoção, tenha prudência, coerência, sensatez, tá ok? Para você tomar as decisões corretas, fazer as promessas, as decisões corretas. Então isso é um ponto interessante também que a gente vê nesse texto, que a gente precisa aplicar à nossa vida, aprender com os erros dos outros, né? Verso 8, verso 7. Então este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Olha só que insanidade. Verso 8. Então ela, a filha de Herodias, influenciada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista, porque João Batista denunciou o pecado de Herodias e de Herodes. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a dessem a ela, e mandou degolar João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então chegaram seus discípulos, os discípulos de Jesus, os discípulos de João Batista,
Levaram o corpo e o sepultaram, depois foram contar a Jesus. Então, essa primeira parte fala da morte de João Batista, como se deu a morte de João Batista, por causa de porque ele falou uma verdade, denunciou o pecado de Herodes e Herodias, então ele foi perseguido e foi decapitado, foi morto. E essa primeira parte, às vezes a gente fala de Herodes e a gente precisa descobrir quem foi Herodes, saber algumas coisas a respeito de Herodes, porque a Bíblia fala em vários momentos acerca de Herodes, e a gente precisa... Qual foi esse Herodes desse episódio? Foi o mesmo Herodes que, da época que Jesus nasceu, que mandou matar todas as crianças que tinham nascido naquela época, os meninos que tinham nascido naquela época? É o Herodes que mandou matar Tiago, que prendeu Pedro, que ia matar Pedro também? É o Herodes que julgou Paulo? Então, vamos analisar e descobrir quem é esse Herodes. Próximo slide, por gentileza. Então, quem foi Herodes? Aqui no primeiro versículo já fala que ele era um tetrarca. O que é um tetrarca? É um governador de uma quarta parte de uma determinada região, por isso o tetra, né? De uma quarta parte. Nessa época, Israel, a nação de Israel, ela era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano, ele dividiu a nação de Israel em várias regiões e ali deixou algumas pessoas governando. Então, esse Herodes que a gente está vendo aqui, o Herodes Antipas, né, ele governava uma dessa parte, que seria a Judéia. Pois bem, mas vamos voltar um pouquinho na história dos Herodes. E a gente, nessa figura aí que eu consegui, ele fala um pouco sobre a família dos Herodes. Digamos, não sei se a gente pode falar a dinastia, né, dos Herodes, mas aí fala um pouco da árvore da família de Herodes. E antes desse Herodes Antipas, que a gente está lendo aqui em João, que assassinou João Batista, a gente precisa dar um pulo antes e ver Herodes o Grande, que foi o pai de Herodes Antipas. Herodes o Grande, foi ele que foi estabelecido primeiramente como governante da região da Judéia, da região de Israel, e ele foi o Herodes dos dias do nascimento de Jesus. E ali ele soube, né, através da visita daqueles na verdade a Bíblia não fala que foram 3 sábios, né? A gente entende que foi 3 sábios por causa de 3 presentes, mas enfim, desses sábios que seguiram a estrela e entenderam que o rei dos judeus estava nascendo naquela época, naquela região, e foram até Herodes perguntar: onde é que está nascendo aí o rei de Israel, o rei dos judeus? E é esse Herodes que manda matar Jesus, ou melhor, as crianças que tinham nascido naquele tempo. Esse Herodes, a história fala, pude dar uma pesquisada acerca de Herodes o Grande, fala que ele era um cara bem narcisista e meio até que podemos dizer psicopata, né? Ele amava o poder e ele fazia tudo pelo poder. Ele tinha medo de ser deposto do cargo de governador daquela região, ser deposto da autoridade que ele tinha de Roma, dos romanos, né? Melhor dizendo. A história fala que uma das mulheres que ele teve, ele mandou matar, e os 2 filhos que ele teve com essa mulher. Para você ver o tamanho da doença mental, o tamanho das trevas que havia na vida desse Herodes. E a história fala várias coisas absurdas acerca dele. Então ele fazia de tudo para não perder esse cargo, essa função de poder que ele tinha em Roma. Pois bem, Herodes o Grande tem alguns filhos
E aí a gente vai seguindo, quem assume essa região, Herodes Antipas, que é o que a gente acabou de ler aqui no capítulo 14, que é o que manda matar João Batista. Esse Herodes Antipas, ele é interessante que João morreu, mas a mensagem de João não morreu. Esse Herodes, ele tinha uma culpa, um remorso profundo, porque assim que ele ouve falar dos milagres, da fama de Jesus, logo ele remete a uma superstição daquela época. Ele pensava que João Batista tinha reencarnado, digamos assim, em Jesus. Então ele fala, João Batista que está operando esses milagres. Então ele tinha meio que uma culpa, ele tinha um remorso, ele vivia sobre a sombra desse assassinato injusto. Porque também fala, aqui a gente vê que ele de certa forma temia João Batista. E ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, que ele fez, e o pecado dele era ter se casado com a sua cunhada, a esposa do seu irmão Filipe. Então, e diga-se de passagem, Herodias também era sobrinha de Herodes Antipas. Enfim, adultério, incesto. Você vê o tamanho do pecado desse homem. Então, ele fica com esse medo de ter sido João Batista que estivesse ressurgido, melhor dizendo, não reencarnado, ressurgido. Faz essa correção aí, tá bom? Ressuscitado, falei errado. Pois bem, então aí está Herodes. E para concluir o raciocínio dos Herodes, o próximo Herodes, o filho de Herodes Antipas, o Agripa I, que foi o que mandou matar Tiago, lá em Atos dos Apóstolos, e Agripa I também mandou prender Pedro. Os irmãos lembram o evento em que Pedro foi milagrosamente livrado da cadeia, né? Um anjo foi lá e libertou ele, abriu as celas, e ali Pedro foi libertado, senão Pedro também teria sido morto por Agripa I. E, seguindo a sequência, Agripa II, são os mais notáveis, mais importantes que a gente vê na Bíblia, que foi, Agripa II foi o que julgou Paulo, ali no final do capítulo do Atos dos Apóstolos, beleza? Amém? Então a gente fechou esse raciocínio aí, esse conhecimento sobre Herodes. Não é nada que vai mudar a sua vida, mas é bom a gente contextualizar, amém? Pois bem, concluímos essa parte da morte de João Batista, e agora a gente vai para a segunda parte, que é o milagre da primeira multiplicação dos pães e peixes. Um milagre que como eu falei no início, ele é tão importante, a mensagem que ele passa, ele é tão importante, que ele é mencionado nos 4 evangelhos, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas e João, todos eles mencionam esse milagre. É o único milagre que tem em comum nos 4 evangelhos, com exceção da ressurreição de Cristo, tá ok? Então diz assim, você que está com a sua Bíblia, me acompanha aí, a gente lê esse milagre e a gente volta para fazer alguns comentários. Versículo 13, Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ouvindo isto o quê? Ouvindo acerca a notícia da morte de João Batista, o seu primo. Saiu dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo disso, saiu das cidades o povo e o seguia a pé. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos.
Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Eu gostaria de repetir essa frase: dai-lhes vós de comer. Verso 17. Então eles lhe disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes Jesus: trazei-os. Tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Olha só que maravilha, que profundo, né? Essa passagem, ela tem muito a nos dizer. Primeiro, Jesus, quando ele recebe a notícia da morte de João, ele decide se retirar com seus discípulos para um lugar deserto, provavelmente para um descanso, juntamente com os seus discípulos. Aí você pode falar: Jesus descansar. Jesus, só relembrando para os irmãos, Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Não podemos esquecer disso jamais. Muitos pais da igreja morreram por esse princípio doutrinário, que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Isso é extremamente básico para a nossa fé e vital para a nossa fé. Mas, enfim, Jesus se retira para um lugar. Porém, a fama de Jesus era tanta e tantas pessoas estavam famintas, sedentas por uma palavra de vida. Muitas pessoas, milhares de pessoas, encontraram em Jesus tudo que elas necessitavam. Encontraram a palavra de vida, a palavra de esperança. Muitas pessoas iam até Jesus porque só Ele poderia curar as suas enfermidades. Muitas pessoas estavam indo até Jesus em busca de uma libertação espiritual, estavam intercedendo em favor de outras pessoas. Muitos estavam ali aflitos e ali encontraram Jesus, o refúgio que elas tanto encontravam. É como a Bíblia fala, Jesus viu aquela multidão e sentiu grande compaixão. E ele olhou para aquela multidão e viu que era como ovelhas sem pastor. Ovelhas que estavam abandonadas pelos religiosos, pelos sacerdotes, pelos escribas. Então eram ovelhas como sem pastor. Pessoas que estavam desamparadas totalmente. E a multidão, ao ver em Jesus tudo que elas buscavam, onde Jesus estava, elas iam atrás. E ali Jesus segue de barco e aquela multidão segue a pé. E de alguma forma eles chegam primeiro que Jesus na localidade. E em vez de encontrar descanso, Jesus encontra aquela multidão. Mas olha só que destaque tem no versículo 14. Diz assim: cheio de grande compaixão para com ela, curou os enfermos. Então, Jesus, ele é movido de grande compaixão. Ele estava movido de grande compaixão. E é interessante, o próximo slide, isso aí. Eu fiz questão de colocar o significado de compadecer-se. É um sentido muito profundo essa compaixão, esse compadecer-se no Novo Testamento. Significa condoer-se por dentro. É sofrer junto com aquelas pessoas. Sentir lá no profundo do seu ser, né?
é o grau mais elevado de simpatia pela pessoa que sofre, pelo outro. É o grau mais elevado de empatia, se colocar no lugar do outro. Assim era Jesus, ele se movia de grande compaixão pelo outro. E denota uma preocupação profunda que se traduz em um auxílio ativo, em uma ajuda ativa. Então, que o nosso coração, nós como discípulos de Cristo, sejamos movidos por essa grande compaixão. Que a gente possa condoer-se por dentro, ser movido por essa grande compaixão pelos perdidos. O mundo está clamando por Jesus. O mundo está clamando por uma palavra de esperança, por uma palavra de vida. E que nós sejamos movidos por essa compaixão, que possamos atender às necessidades dessas pessoas. Perceba que Jesus, ele atende a necessidade dessas pessoas nas 3 esferas, a gente vai comentar isso. Ele cura os enfermos, ele sacia a fome física dessas pessoas, mas também ele prega a mensagem do reino. E essas 3 esferas a gente precisa atuar como igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, Jesus é movido por essa grande compaixão, a gente deve ser movido por essa grande compaixão. E aí, seguindo o texto, fala que o dia vai acabando, a noite vai chegando, e os discípulos olham aquela multidão e percebem desculpa o linguajar, o BO, né? O abacaxi, o problema que estava por vir. O pessoal estava faminto, com fome, os discípulos também, toda aquela multidão. E agora? Como que vai dar janta para todo esse povo? O último versículo desse relato fala que só de homens eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eu calculo que facilmente passava de 10.000 pessoas. Então imagina aí, você alimentar 10.000 pessoas famintas. Então os discípulos percebem esse problema, esse aparente problema, e decidem agir, tentam resolver essa situação. Os discípulos, não foi por maldade que eles tentaram se livrar desse problema, mas olhando a sua incapacidade, a incapacidade que eles tinham de resolver essa situação. Porque veja o que diz o versículo 15. Chegada a tarde, seus discípulos se aproximaram dele, de Jesus, e disseram: primeiro problema, o lugar é deserto. Aqui a gente não tem onde comprar comida. O lugar é deserto, não tem comida, não tem o que fazer aqui. Segundo problema, a hora é avançada. Já está anoitecendo. Terceiro problema que a gente percebe também aqui, no decorrer dos versículos. Eles não tinham recursos, concorda? Os recursos eram limitados. Nem com os outros evangelhos mencionam que eles tinham uma certa quantia de dinheiro, mas algo insignificante diante da multidão. Daria apenas para o grupo ali dos 12 e Jesus saciarem a sua fome. E agora, o que fazer diante dessa problemática? Então, na sua mente humana, eles decidem resolver a questão. Eles dão um toque para Jesus, um conselho para Jesus. Vamos nos livrar desse problema. Manda esse povo ir para a cidade para eles comprarem alimento para eles. Senão eles vão passar fome nessa noite. E eu fiquei analisando e lendo o texto e vendo comentários. E uma coisa interessante. Será que a gente tem se comportado nos dias de hoje como esses discípulos? Diante das necessidades das pessoas, a gente tem tentado se livrar dos problemas, a gente tem tentado nos livrar das demandas da população que nos cerca, daqueles que estão recebendo a palavra, mas eles
além de receber a palavra de Deus, de receber a salvação, de receber a restauração, o alimento espiritual, as pessoas hoje ao nosso redor têm outras demandas. Elas passam fome, elas sofrem de enfermidades, elas estão passando por problemas. E será que a gente tem, não vamos nos envolver não vamos arrumar esse problema para a gente não, para a igreja não, deixa as pessoas resolverem, o governo resolver, deixa elas resolverem por si mesmas. Será que a gente, nesse mundo moderno, não está com o mesmo pensamento desses discípulos, cada um com seus problemas? Nós vamos resolver só aqui o nosso problema da nossa comunidade, deixa cada um que se vire por si. Então, isso mexeu com minha mente um pouco. Será que a gente tem se comportado como esses discípulos, diante da demanda da população, daqueles que nos cercam, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, das nações? Enfim, eu gostaria que você pensasse acerca disso. E peço a Deus que você esteja me entendendo, tá ok? É claro que nós como igreja não podemos, já falei isso uma vez, mas repito, resolver o problema do mundo. Mas nós podemos resolver sim, ajudar a socorrer, a suprir a necessidade, a matar a fome de algumas pessoas, e isso já é de grande valia. Mas vamos seguindo, que o tempo está correndo, né? Então, a gente vê que os recursos eram insuficientes. O local era deserto, eles estavam numa encurralada. A hora já era avançada, a multidão era gigantesca e os recursos eram totalmente insuficientes. E ali, lendo os 4 evangelhos, eu aconselho você depois ler, eu já fiz essa leitura, né, dos 4 evangelhos, da seguinte forma: milagre da multiplicação. Você lê todos os relatos que existem nos evangelhos que citam esse tipo de milagre. A cura do paralítico de Cafarnaum. Você vai lá e olha os outros evangelhos que mencionam essa cura também, e lê também nos outros evangelhos. A ressurreição. Você lê a ressurreição na sequência dos 4 evangelhos. Estão me entendendo? O entendimento que você tem dos textos é muito interessante, é muito legal. Você vê a harmonia, você vê um destaque que um evangelista faz que o outro não faz. Eu tenho certeza, aliás, que isso vai agregar muito no conhecimento e no entendimento do texto. Então, faça essa experiência de ler os 4 evangelhos, mas ler por episódios. O nascimento de Jesus, vê o que Mateus relata, o que Lucas relata acerca do nascimento de Jesus. Aí você parte para as bem-aventuranças, a tentação de Jesus, o que Marcos relata, o que Lucas relata, Mateus e Lucas. Faz essa leitura, eu acredito que você o nível de conhecimento e entendimento vai ampliar bastante. Pois bem, então aí chega nessa situação de tentar se livrar do problema, e Jesus fala, não é necessário que eles vão. E Jesus dá uma ordem. E essa frase ficou ecoando em minha mente, e eu peço que Deus faça essa frase ecoar na sua mente por longos dias, e que produza algum tipo de transformação de comportamento da nossa parte. E Jesus diz assim: não é preciso que eles se retirem, dai-lhes vós de comer. Ainda Jesus fala para nós hoje, dai-lhes vós de comer. Jesus fala hoje para os discípulos, para a igreja de Jesus, dai-lhes vós de comer. Diante da multidão que está recebendo a palavra, que está recebendo a cura, que está recebendo a restauração, dai-lhes vós de comer. Esse é nosso papel também. A ordem de Jesus não se limita às condições da situação. É o que a gente aprende
mesmo diante de todas essas problemáticas, sem recursos, sem lugar para comprar comida, Jesus, aquele que dá ordem para nós, para alimentarmos as multidões, Ele mesmo vai prover esse alimento. Isso que é o mais profundo e interessante desse texto. Jesus nos dá ordem, dá-lhes voz de comer, e é Ele mesmo que se compromete em providenciar esse alimento. Os irmãos estão comigo, estão entendendo? Então, isso é muito profundo. Se a gente assumir esse chamado, se a gente cumprir essa ordem, eu acredito que Deus abrirá portas, Deus fará multiplicar, e Deus fará milagres. E assim como Ele multiplicou, naquela ocasião, 5 pães, 2 peixes, alimentou uma multidão de mais de 10 mil pessoas, eu creio que Deus também vai usar a igreja do Senhor para realizar esses milagres. Amém, irmãos? E é um milagre tão interessante, a multiplicação dos pães, que além de ser mencionado nos 4 evangelhos, é um milagre que se repete. Eu fiquei assim, é muito interessante isso. É um milagre que se repete. Existe a segunda multiplicação dos pães. Existe um segundo episódio que parece que os discípulos não entendem a mensagem e é necessário Jesus repetir esse milagre. Olha só que profundo, que interessante. E esse milagre tem algumas medidas pedagógicas que Jesus aplica. Vamos para o próximo slide. E a gente vai caminhando porque o nosso tempo corre. Vamos ver rapidamente algumas medidas pedagógicas de Jesus no milagre da multiplicação. Primeira coisa, é preciso saber os recursos disponíveis. Jesus manda os discípulos analisarem, pesquisar. Levanta aí o que a gente tem agora de comida. Eles fazem um levantamento, tem um jovenzinho aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Existe até música, né? Fazendo referência a esse jovem com esse alimento. E então, primeiro ensinamento para Jesus realizar o milagre, que a gente possa levantar os recursos disponíveis. Segundo medida pedagógica de Jesus, é preciso colocar o pouco que temos nas mãos de Jesus. Jesus usa o que temos para fazer o que não podemos. Então, o segundo princípio que a gente precisa entender nesse milagre, é preciso colocar o pouco que temos nas mãos de Jesus, porque o pouco que temos, Ele tem o poder de multiplicar. O pouco nas mãos de Jesus é o suficiente para que Ele possa fazer o que a gente não pode fazer. Terceira medida pedagógica, é necessário organização. É interessante que Jesus manda organizar. Nos outros evangelhos, os outros evangelistas destacam que mandou dividir em grupos de 100, de 50, em famílias, para que pudesse distribuir de forma igual para todos, para que todos fossem assistidos de forma igualitária. E isso é interessante. A bênção do Senhor, a provisão do Senhor, o milagre do Senhor chegou de forma igualitária para todos ali. E que Deus nos use para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor de forma igualitária também. Outro princípio, o milagre acontece nas mãos de Jesus, mas as mãos dos discípulos são para servir. O milagre aconteceu nas mãos de Jesus. Jesus abençoou, partiu o pão, o peixe, fez a multiplicação, mas Jesus deu uma ordem: agora vocês vão e sirvam a multidão. O que a gente aprende com isso? Jesus faz o milagre e nós servimos as pessoas. E é interessante que eu até anotei aqui uma frase do Spurgeon, diz assim:
Jesus é o anfitrião da festa, nós somos os garçons, né? Jesus faz a festa, faz o milagre, e nós somos os garçons que levamos o milagre, entregamos o milagre para as pessoas, né? Servimos as pessoas. Amém? Outro princípio muito interessante diz assim: o alimento que Jesus dá satisfaz plenamente. O texto destaca que todos comeram e ficaram satisfeitos plenamente, ficaram plenamente saciados. Então, aquilo que Jesus nos dá, a bênção que Jesus faz em nossa vida, nos sacia, nos satisfaz plenamente. Não teremos falta alguma. Jesus é o nosso bom pastor e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Amém? O segredo também, o último princípio, o segredo está em Jesus abençoar aquilo que temos. É colocar diante dele, mesmo que seja pouco. E o segredo é Jesus abençoar aquilo que temos. Aquilo que é abençoado por Jesus é multiplicado. Entende o princípio, a profundidade? Quando nós consagramos a Ele aquilo que temos, Ele abençoa e aquilo que temos é multiplicado. Amém? Então que entreguemos os nossos recursos, tudo que temos, tudo que somos, saúde, forças, consagremos ao Senhor. E Jesus irá multiplicar tudo aquilo que Ele tem nos dado. Amém, irmãos? Jesus é o pão da vida. Esse milagre da multiplicação, o evangelista João, o apóstolo João, ele em sequência, ele faz associação a uma passagem que Jesus relata para o povo, se apresenta como o pão da vida. Então Jesus faz essa ligação direta, João faz essa ligação direta no João capítulo 6, do milagre da multiplicação com Jesus, o pão da vida. Esse milagre da multiplicação, ele passa a mensagem, ele revela Jesus como o pão da vida que pode saciar a fome da humanidade. Jesus é o pão da vida que é repartido, literalmente foi repartido por todos, foi morto, repartido por todos, sua carne foi dilacerada, e ali, esse sacrifício, ele pôde alimentar toda a humanidade. Então, todo aquele que recorre a Jesus pode se alimentar desse pão espiritual, e sua fome, sua sede espiritual será saciada. Amém? Então, a mensagem que o milagre da multiplicação quer passar, além de tudo que vimos, aponta para Jesus, o pão da vida que sacia a fome da humanidade. Vamos lá. Perdão. Vamos para a terceira e última parte desse capítulo, que é o episódio que Jesus anda sobre o mar. Um texto também muito conhecido, em que muitos pastores, muitos evangelistas, muitas pessoas já fizeram sermões, já pregaram baseados nesse texto. Vamos aprender um pouco mais do que Jesus quer falar a nós. Jesus multiplica os pães, os peixes, alimenta a multidão, faz esse milagre. E ali, Jesus, depois desse episódio, Jesus despede, enquanto Jesus está se despedindo da multidão, Jesus dá uma ordem para os discípulos: entrem no barco e façam a travessia, vão para outro lugar. E vamos ler aqui. Vamos fazer como a gente fez antes, vamos ler o texto e aí a gente comenta. Logo em seguida, verso 22. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Perceba esse detalhe. Jesus, mesmo cansado fisicamente, exausto, ele
se existia um homem ocupado na terra, o homem mais ocupado que pisou nessa terra foi Jesus, né? E mesmo assim, ele se retirava para orar. O que a gente aprende com isso? Que há muita ocupação não é desculpa para nós não orarmos. Quem muito é ocupado, aí é que deve orar mais ainda, né? Então, mesmo sendo tarde, mesmo cansado, mesmo com todos os seus, sua rotina intensa, Jesus, ele entende que ele precisa se retirar em particular para orar ao Senhor. E é interessante também esse detalhe, orar em particular. É muito bom, é salutar, e a gente deve orar em comunidade, orar com os irmãos, mas é primordial, é essencial nós termos o nosso tempo particular com Deus. E Jesus nos ensina isso, ele tinha esse tempo particular com Deus, mesmo com todas as tarefas que ele tinha, né? Com toda a missão que ele tinha para cumprir. Versículo 23, a parte B, ao cair da tarde estava ali sozinho, Jesus ficou ali sozinho. Entretanto, o barco com os discípulos já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. E aí os evangelistas falam que eles passaram bastante tempo para fazer um percurso e eles não conseguiam avançar nessa navegação, né? Nessa travessia. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Esse Pedro é interessante, né? Ousado. E ele disse: vem. Jesus respondeu, né? Então venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, chamou: Senhor, salva-me. Ele se desesperou e clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha só que passagem também muito interessante, né? Então vamos voltar um pouco para o versículo. Jesus dá uma ordem. Quando Jesus nos dá uma ordem, Ele nos dá o poder e a autoridade para cumpri-la. Mesmo que hajam dificuldades, Ele estará conosco, nos ajudando a cumprir o seu propósito. Então, cumpramos a ordem do Senhor. Ele deu uma ordem para ir para o outro lado do mar, do lago, né, que a gente sabe que é um lago. E então, os discípulos cumpriram a ordem. E é interessante, já vou adiantando, mesmo aqueles que estão na rota da obediência, passam por tempestades, passam por dificuldades. E às vezes acontece situações na nossa vida que a gente olha assim: mas Senhor, eu estou liderando o PGM, eu estou orando, eu estou servindo ao Senhor, eu estou me dedicando ao Senhor, e tudo isso está acontecendo. Aí às vezes a gente pensa que Deus é injusto, né? Às vezes, existem situações na nossa vida que a gente meio entra numa crise, mas com esse texto a gente aprende que mesmo estando na rota da obediência, eles estavam obedecendo ao Senhor Jesus. Mesmo assim, nós podemos enfrentar tempestades na nossa vida. Nós podemos encontrar mares revoltos, furiosos, querendo nos tragar, ventos contrários, querendo nos impedir de chegar ao destino desejado. Então, esse é um dos ensinamentos que a gente aprende nesse texto.
Outro ensinamento que a gente vê, está aí no slide, Jesus vê as nossas dificuldades. Jesus estava orando e alguns comentaristas falam que, como ele estava no lugar alto, talvez numa lua cheia, clareava um pouco, e ele estava vendo a dificuldade dos discípulos, mas isso é conjectura. Mas enfim, Jesus vê a nossa dificuldade, vê o nosso sofrimento, e Ele está indo ao nosso encontro para nos socorrer. Jesus viu que os discípulos estavam ali pelejando, e olha um detalhe importante, Jesus despede os discípulos, dá ordem para eles fazerem a travessia no cair da tarde. Tudo bem? O texto fala isso. Os outros evangelistas complementam essa informação. E Jesus decide ir ter com os discípulos na quarta vigília da noite. E quarta vigília da noite, resumindo aqui para ser mais rápido, é a partir de 3 da manhã. De 6 da tarde a 6 da manhã, era dividido em 4 períodos, eles se deslocaram na quarta vigília por volta de 3 da manhã. Do cair da tarde até as 3 da manhã, Jesus estava orando. Do cair da tarde até as 3 da manhã, os discípulos estavam pelejando, tentando sair do lugar sem conseguir. Pelo contrário, tendo muita dificuldade, estavam já apavorados, cansados, exaustos, o vento soprando contra, o mar revolto, furioso, eles estavam medrosos. Mas é interessante isso, mesmo no momento mais difícil, quando você já está cansado, já está exausto, sem recursos, sem forças, Jesus chega para nos socorrer. Então, às vezes Deus permite algumas coisas para que o milagre seja completo e que a gente possa contemplar mais ainda a glória de Deus. No final das coisas, Deus será glorificado em todas as situações. E interessante também que aí, às cerca de 3 horas da manhã, da madrugada, Jesus vai de encontro. E aí Jesus, isso é algo tremendo, né? E os discípulos tiveram esse privilégio de ver uma pessoa, um homem, andando por sobre as águas. Já tentou andar numa piscina sobre a água? Já tentou andar em algum lugar sobre a água? Impossível para nós, né? Mas para Jesus nada é impossível. E ali ele caminha por sobre as águas. E por que ele caminhou por sobre as águas? Provavelmente porque não tinha nenhum barco ali também para ele que ele pudesse utilizar. Mas também existe uma mensagem muito mais profunda no fato de Jesus andar por sobre as águas. Jesus estava demonstrando que aquilo que quer nos afundar, Jesus está demonstrando que aquilo que quer nos matar, Jesus está demonstrando que aquilo que quer nos destruir, que impede o nosso progresso, aquilo que significa dificuldade, problema, sobre essas coisas, Jesus pisa, Jesus passa por cima. Os irmãos entendem essa profundidade, entendem essa revelação, digamos assim? Então aquilo que está te debilitando, aquilo que está querendo te matar, aquilo que você acha que vai te engolir vivo, aquilo que está soprando contra você e você não consegue sair do lugar, tudo aquilo que remete a essas coisas. Jesus diz o seguinte, através desse texto: todas essas dificuldades eu posso pisar com os meus pés, eu estou caminhando por cima dessas coisas. Olha só que tremendo. Você recebe aí? Então, receba essa palavra de Deus. Tudo aquilo que está querendo te sufocar, te engolir vivo, as tempestades, o mar furioso, mar da vida, Jesus, ele pisa nessas coisas. Ele caminha sobre essas coisas. E outra revelação, outro ensinamento desse texto: aquilo que é problema, Jesus faz caminho para chegar até nós. Jesus usa as dificuldades, as tempestades da vida como um caminho para chegar até nós. Quantas pessoas se achegaram a Jesus, conheceram Jesus através das dificuldades?
da vida. E o coração ficou quebrantado e elas acabaram se rendendo a Cristo. Então, Jesus usa essas circunstâncias, os dias difíceis, as situações difíceis, para pavimentar o caminho para que Ele possa chegar até nós. Amém? Então, por isso glorifica o Senhor. Se você está passando por alguma situação difícil, complicada, você não consegue chegar ao lugar desejado, parece que você não sai do mesmo lugar, tudo conspira para te afundar, para te matar, te destruir. Todas essas situações, Jesus vai pavimentar uma estrada, um caminho para chegar até você, para que o milagre chegue até você. Outros ensinamentos. Jesus, próximo slide e o último slide, Jesus nos socorre em nossa incredulidade. Pedro ali, se é o Senhor, em princípio eles se assustam, né? E Jesus traz paz ao coração dele, não fiquem medrosos, sou eu. E a gente aprende que a presença de Jesus nos dá paz e segurança, a gente aprende isso nesse texto. Eles estavam temerosos, mas Jesus, calma meus filhos, calma meus amigos, meus discípulos, sou eu que estou aqui, tenham bom ânimo, eu estou com vocês. Então Jesus acalma essa tempestade interna, né? Até já adiantando um ponto ali, Jesus primeiro acalma a tempestade interna para depois acalmar a tempestade externa. E aí Pedro vê aquela situação, Jesus andando por sobre o mar e Pedro impetuoso, ele também quer andar por sobre as águas, e ali Pedro, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus fala, então venha. E Pedro acaba andando por um tempo, mas aí começa a observar no vento, no mar, acaba se apavorando e acaba afundando. E nesse desespero ele clama ao Senhor, Senhor me salva, eu estou afundando. E aí Jesus estende a mão e socorre Pedro. E fala, por que você duvidou? Por que você tem pouca fé? Porque você não teve mais fé. E resumindo, concluindo a nossa aula de hoje, nós não podemos viver por sensações, por aquilo que a gente está sentindo no mundo, está vendo no mundo. Nós devemos viver por uma palavra, e a palavra é, vem. A palavra de Jesus era, venha. A gente deve tirar os nossos olhos das sensações, não devemos ser guiados por sensações, pelo que estamos sentindo. Devemos viver por uma palavra, e a palavra de Jesus é, venha, eu estou te chamando, eu estou aqui te esperando. E eu quero concluir a nossa aula dizendo isso, a palavra de Jesus para nós nesse dia é, venha, eu estou te esperando, eu garanto, pode andar por sobre o mar. Amém, queridos? E agradeço mais uma vez a oportunidade, a paciência dos irmãos estarem me ouvindo, e que Deus possa ainda ministrar muito mais ao coração dos irmãos. E que Deus abençoe, tenha um excelente dia e que vocês estejam na paz do Senhor. Um grande abraço, fiquem com Deus.